Rogério Ferreira aqui, e esse é o Multiverso. Há 2000 anos, aproximadamente, em uma festa de casamento, tinha uma senhora que estava muito preocupada porque tinha acabado o vinho, tinha acabado a bebida da festa. E ela sabia que tinha como resolver esse problema. E então ela procurou o filho dela, que estava com seus amigos. O filho dela e os amigos dele haviam sido convidados para essa festa. E ela chegou no filho dela e falou: filho, acabou o vinho, eu preciso que você resolva essa questão. Ele falou: mas mãe, não é meu momento de fazer isso não. Por que eu tenho que resolver esse problema? Não é um problema meu. E ela insistiu e ele aceitou. Chamou os funcionários da residência, pediu para que trouxessem vasos de barro, pediu para que enchessem esses vasos com água, e ele fez um milagre. Ele transformou aquela água em vinho. Deve saber de quem eu estou falando, né? Foi Jesus que transformou a água em vinho. Muitos protestantes vão dizer o seguinte: não, mas não era um vinho, que era alguma outra coisa que não um vinho, que naquela época o processamento do vinho era diferente, então não tinha o álcool que tem hoje em dia. Na verdade, era vinho, e dentro da própria Bíblia a gente sabe que o vinho é vinho, uma bebida alcoólica. Como eu sei? Eu sei porque houve um personagem também bíblico, bem antes de Jesus, o nome dele é Noé. Ele havia passado por toda aquela questão do dilúvio, aquelas águas, tudo. Então ficou só ele e a família dele. Ele, os filhos e as esposas, né? Dos filhos dele. E ele fez uma plantação de uva, ele colheu essas uvas e fez um vinho. Aí ficou bêbado e começou a aprontar, tirou toda a roupa, ficou peladão. E o filho dele, Cã, viu o pai aprontando, viu o pai bêbado e começou a rir do pai. E riu, e riu, e riu. Achou que o pai estava fazendo uma palhaçada. E chegaram os outros irmãos, trouxeram um cobertor, jogaram nas costas do pai, enrolaram o pai deles e tal. Assim que acordou, Noé olhou para o filho que tinha rido dele e amaldiçoou o filho. Segundo um pastor, que aliás também é deputado, chamado Marcos Feliciano, aliás, não é só ele que fala isso não, hein? Foi nesse momento em que toda a África foi amaldiçoada, porque Cã seria aí o ancestral de todos os africanos. Por essa história, era preto e dele vieram todos os africanos. Então teria sido amaldiçoado por conta de ter rido do pai bêbado de vinho, e daí teria vindo toda a escravidão. Então não é de hoje que nós vemos a questão da escravidão ligada a vinho, né? Agora, por que eu estou levantando essa história? Porque no Rio Grande do Sul tem uma vinícola, e essa vinícola ela precisava de trabalhadores. E buscou contratar esses trabalhadores vindo da Bahia. Chamou muitos trabalhadores da Bahia, ofereceu um alojamento, ofereceu pagar a passagem, ofereceu um bom pagamento pela colheita de uvas. E uma multidão de trabalhadores da Bahia foram até o Rio Grande do Sul trabalhar na colheita de uvas. Só que quando eles chegaram no local, eles perceberam que estavam numa fria. O alojamento era uma porcaria, a estrutura era ruim, o alimento viria todo estragado, e se eles precisassem comprar o alimento, estaria muito caro na lojinha do próprio patrão. E quando eles tentaram ir embora, falaram: olha, não é pra nós, vamos voltar pra Bahia. Eles foram barrados por homens armados. Assim, não, vocês vão trabalhar, e vocês vão trabalhar na marra. E eles foram torturados, levaram choques, foram espancados. Segundo algumas denúncias, chegaram a ser chicoteados, muito parecido com o que nós conhecemos sobre a escravidão antiga. Só que os responsáveis pela fazenda, por toda essa atrocidade dessa vinícola, foram surpreendidos, porque 3 desses trabalhadores conseguiram escapar, conseguiram fugir. O que esses trabalhadores relataram? Primeiro, sobre as torturas. Segundo, de que eles eram torturados, mas o pessoal do Rio Grande do Sul não. Então a gente leva em conta que havia aí realmente uma questão racial também envolvida. Policiais rodoviários federais constataram realmente que havia uma situação análoga à escravidão. O responsável por esse aprisionamento, por manter em cárcere privado
torturar esse pessoal, em fazê-los trabalhar em condição análoga à escravidão, que trabalhava para a vinícola Aurora, que produz o suco de uva Aurora, que a gente vê nas prateleiras aí de vários supermercados, o vinho Salton e o vinho Garibaldi, a empresa terceirizada que prestava serviço para essas vinícolas. O responsável foi em cana. O responsável foi preso, teve que pagar cerca de 40 mil reais de fiança e saiu livre. Está livre, leve, solto por aí. Vai responder o processo em liberdade. Mais um sinal de que a escravidão, ela realmente não dá cadeia aqui no Brasil. Como sempre, veio umas desculpas estúpidas, grosseiras, idiotas da empresa contratante. O pessoal do suco Aurora, o pessoal dos vinhos Garibaldi e Santon. Dizendo que olha, a gente não sabia que o pessoal era tratado igual escravo. A gente não sabia das condições dos trabalhadores. Nós somos idôneos. Acontece que eles são responsáveis por essas empresas que eles contratam. Se eles não sabiam, eles deveriam saber. Eles deveriam saber a origem do produto que eles vendem. Esses trabalhadores que estavam trabalhando em situação análoga à escravidão ainda sofreram um novo ataque. Um vereador chamado Sandro Fontenelle simplesmente colocou a culpa nos trabalhadores pelas condições de escravidão ao qual eles estavam vivendo. Então ele ofendeu o pessoal da Bahia, disse que o pessoal da Bahia era sujo, que o pessoal da Bahia eram trabalhadores horríveis, que trabalhador bom mesmo seria os da Argentina, que aceitavam aquelas condições e ainda agradeciam por aquilo. Provavelmente ele preferia escravos argentinos. Então, essa questão do trabalho escravo atual, ele é pertinente a muitos produtos que nós consumimos. E é importante a gente saber a origem dos produtos que nós consumimos. Nós devemos parar de consumir qualquer produto que lembre escravidão. Os judeus, eles têm verdadeira repulsa e se posicionam quando tem aí coisas relacionadas ao nazismo. Qualquer coisa relacionada ao nazismo, as organizações judaicas se posicionam. Por quê? Eles têm um histórico de sofrimento em relação ao nazismo. Então, todas as pessoas que são descendentes de escravos, automaticamente, na minha humilde opinião, deveria ser contra consumir qualquer produto que lembre escravidão, que seja feito através do trabalho escravo. Esse vereador que falou contra o pessoal da Bahia, depois ele apareceu chorando, se lamentando, dizendo que teve um distúrbio mental que o fez agir daquela forma, xenofóbica. E, segundo ele não disse o que ele queria dizer, que não pensa daquela forma, naturalmente pensa, naturalmente ele se deu mal com a fala dele. Foi expulso do partido e corre sério risco de perder o cargo. Para concluir, não vamos consumir os produtos Aurora, não vamos consumir os vinhos da Garibaldi, da Santon. Não vai resolver o problema, mas algum tipo de posicionamento a gente tem que começar a ter em relação a essas empresas que abusam do poder que tem aí sobre seus trabalhadores. Meu desafio de leitura é em relação à Bíblia. É buscar na Bíblia todas as referências que tem sobre vinhos, para a gente ampliar aí nosso conhecimento. Não se esqueça de dar os likes. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu sou Rogério Ferreira e esse é o Multiverso.